Não existe vida sem a vivência da dor e do prazer. Então, repita comigo. Eu preciso aprender a lidar com as dores e me autorizo a vivenciar os prazeres. E aqui eu vou parafrasear o Nietzsche, dizendo o seguinte: não abrirei mão dos prazeres, mesmo que eu tenha que vivenciar as dores. Dor e prazer são dois afetos essencialmente humanos. Isto é, o ser humano possui dois alicerces afetivos que regem a sua vida. Dor e prazer, alegrias e tristezas. Veja só, desde quando nascemos, nos alegramos e nos entristecemos, fato. Esses dois afetos serão sentidos por você, quer você queira ou não. Desde quando você era um bebezinho recém-nascido, quando você se deparou com o mundo, você sentiu pela primeira vez dor e prazer. Você sentiu dor de fome, dor de desamparo, dor de medo, dor de cólica. E você também sentiu prazer em amamentar, prazer em ser acolhido, prazer em defecar, prazer em enxergar e perceber o rosto da sua mãe. Portanto, dor e prazer, alegrias e tristezas, são os afetos base que compõem a nossa essência. Quando você se alegra, você aumenta a sua potência de agir na vida. E quando você se entristece, você diminui a sua potência de agir. Quando você era bebê e se alegrou ao se alimentar, você aumentou a sua potência, você ficou voraz a ponto de você abocanhar o seio da sua mãe ou o bico da mamadeira, porque aquilo ali era bom. O prazer em se alimentar, em sugar, era orgasmático. E aí você queria mais, a sua potência foi aumentada. E é isso que acontece hoje quando a gente se alegra. A gente vibra, as nossas células, os nossos órgãos, o nosso corpo funciona em eficiência metabólica máxima. E a gente precisa expressar isso, a gente precisa botar para fora toda essa alegria e todo esse prazer. E a expressão desse aumento de potência, da nossa alegria, pode invadir o espaço do outro. O outro pode se sentir agredido pela nossa expansividade. A mãe, por exemplo, chora porque o seu peito está em carne viva, né, com a potência daquele bebê que tem fome. E aí esse bebê voraz, alegre, gozando daquela situação, em um determinado momento percebe que toda essa potência está agredindo a mãe. Aí, dependendo de como foi a reação dessa mãe, de toda essa voracidade do filho, se essa mãe suportar toda essa potência de vida e deixar o bebê ser voraz, essa criança vai se autorizar e vai mamar, vai se lambuzar, vai se sentir onipotente, presente. É um prazer e uma alegria que vai mexer com todas as células internas, órgãos, circuitos neuronais que estão sendo construídos nessa criança. Agora, se essa mãe retaliar a criança, se essa mãe não der abertura para que essa agressividade, que é inerente à potência de vida, seja expressa pelo bebê, essa criança lidará com a dor de ter que reprimir toda essa força vital. Esse exemplo da mãe do bebê é só para ilustrar que nascer já é acessar a dor e o prazer. Porque por mais acolhedora e suficientemente boa que essa mãe seja, essa criança vai vivenciar contrariedades e momentos de dor, de tristeza, porque existe uma vida para além desse bebê. Antes desse bebê nascer, já existiam pessoas, já existia uma vida complexa vivida por seres complexos. Então, essa criança precisará se decepcionar em alguma medida, porque o mundo não existe para acolher 100% de toda essa potência dela. Então, ela vai se deparar com desconfortos e com tristezas e vai ter a sua potência diminuída. Então, veja, no decorrer do desenvolvimento dessa criança, ela vai vivenciar alegrias e tristezas e o corpinho dela vai sendo configurado, dependendo de como é o ambiente, vai sendo configurado para se sentir confiante, tendo espaço para expressar a sua vitalidade ou não. A criança pode não se sentir em confiança
porque o ambiente não deu tanta abertura para ela se expressar e se sentir autorizada em expressar toda essa potência, isto é, a sua espontaneidade. Essa espontaneidade em se expandir, em se sentir com vigor, é algo que as neurociências nomeiam de homeostase. A homeostase nada mais é do que uma tentativa contínua de conseguir um estado de vida equilibrado, e essa é a primeira realidade da nossa existência, que é o quê? Um esforço implacável de autopreservação. Ou seja, um organismo vivo está construído de forma a lutar contra toda e qualquer ameaça pela manutenção da coerência das suas estruturas e funções. Mas veja, não é só o ímpeto de autopreservação. A homeostase é também um conjunto de atos que o ser fará para persistir na sua existência. Isso que as neurociências, e aqui eu vou citar o Antônio Damasio, chama de homeostase, é o que Spinoza, o filósofo, chamou de conatos, e o que Donald Winnicott, pediatra e psicanalista, chamou de força vital. Essa força vital, essa homeostase, está inscrita na nossa carne, sobre a forma de circuitos cerebrais, isto é, redes de neurônios, e esses circuitos são como um manual de instruções pré-programados que dita como o nosso corpo deve reagir para continuar vivo. Esses circuitos reagem a perturbações do ambiente interno, ou seja, se a glicose do meu corpo cai, o cérebro lê essa alteração, ativando a homeostase, gerando a sensação de fome, né? E reage também a perturbações do ambiente externo, ou seja, se uma ameaça surge, o cérebro dispara o circuito do medo, acelerando o coração, preparando os músculos para luta ou fuga. Então, essa nossa força vital não serve apenas para o corpo não morrer. Ela também busca a potência máxima do ser, a alegria, o florescimento, a sensação de bem-estar. Por isso que quando estamos em estado de alegria, o nosso corpo está funcionando com eficiência metabólica máxima. E aí, gente, a força vital tenta estar em um estado de alegria que confirme o quê? Que a vida vale a pena ser vivida. Você está entendendo agora por que eu dei o exemplo do bebê e da mãe? Para você entender que existe algo que é da nossa essência humana, que é essa força que nos impulsiona à vida. Então, é da nossa natureza expressar toda essa vitalidade, todo esse tesão por viver. E isso se manifesta por meio de uma voracidade que pode ser lida por uma agressividade, mas essa agressividade nada tem a ver com violência. O ponto central é a gente entender que no decorrer da nossa vida, a gente nasce tentando expressar essa voracidade, mas ela, inevitavelmente, vai afetar o outro que convive comigo. Então a gente cresce entendendo que a gente tem que reduzir a nossa potência, porque a gente começou a invadir o espaço do outro. E aí, se esse outro, leia-se um ambiente, não nos der tanta abertura para sermos potentes, a gente cresce entendendo que talvez se anular um pouco, seja a solução. A solução para eu não desagradar tanto o outro, né? Trazendo toda essa historinha para a vida real hoje, perceba que quando você tenta ser autêntico, quando você brilha muito, os outros se incomodam. Os outros se sentem invadidos pela sua voracidade. E aí a gente aprende que a gente precisa ser comedido, ser discreto. Aí entra a inversão ou a deturpação de alguns valores, como por exemplo a humildade. A gente precisa ser humilde, né? Não posso me expandir tanto aqui, porque senão eu vou estar sendo arrogante. Percebe como é que as coisas acontecem? Então, a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo aqui para vocês é que todos nós temos essa força vital em nós, porque é da essência de todos os seres. Mas a gente se domesticou a ponto de a gente não acessar mais toda essa força em prol de quê? Em prol de agradar o outro. E se eu agrado o outro vai me amar e eu vou me sentir amada. Então, saiba que vivenciar a sua força vital e vivenciar essa força gera em você um prazer e uma alegria
que contamina todo o seu corpo. E isso pode incomodar os outros. Mas nós precisamos acessar essa nossa força vital porque é ela quem nos impulsiona para a vida. É por meio dela que nós sentimos alegrias genuínas, que refletem a nossa singularidade, aquelas alegrias que fazem sentido para a gente. Então, se permita incomodar, se permita ser mal visto, mas se permita vivenciar a sua potência singular. Um abraço.